Leitura final do livro Nascemos e Jamais Morreremos. A história de Chiara Corbella Petrillo. Página 154. Em 30 de maio, Francesco completa 1 ano, e no dia seguinte o aniversário é festejado na casa de campo. Antecede o rosário, o último de que participa Chiara. No próximo rosário, ela permanece na cabana, acompanhada por Enrico e sua mãe, Maria Anselma. Os últimos dias são muito intensos. Enrico continua a pedir a graça de viver o presente, de permanecer sob a cruz, ao lado de sua mulher. Todas as manhãs, junto com ela, entrega o futuro nas mãos de Deus, em uma admiração sempre renovada. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Depois do diagnóstico, são muitos os pequenos passos possíveis para eles. A cada etapa sentem-se mais amados e, assim, capazes de amar mais. Não se pode ser medíocre no amor, muito menos viver de rendimentos. Não bastam as escolhas feitas no passado. É preciso escolher novamente, cada vez mais. Parece a Henrico que Chiara encarna o versículo de Isaías em que o profeta afirma que tornou sua própria face dura como pedra. Passagem que prefigura Jesus que se dirige a Jerusalém para cumprir sua missão. Ao se aproximar do fim da sua vida, Chiara tem o olhar fixo, não se deixa mais distrair por banalidades. Está cada vez mais determinada a ir para o paraíso, para encontrar-se com Jesus, o seu Jesus. Até parece não se dar conta do que acontece à sua volta. Ela quer possuir tudo mais plenamente no Senhor, estar vigilante para seguir fielmente a palavra de Jesus até a última respiração, com todo o empenho e fervor de que é capaz. Com essa escolha, acolhe a graça de viver o presente. O tempo do sofrimento é um tempo que terá fim. A cruz é uma situação provisória, como escreveu Padre Tonino Bello. Durante um rosário com o grupo, Chiara e Enrico leem exatamente esse trecho, que tira a angústia dos corações de quem os ouve. Daniela prepara um cartãozinho colorido que traz essa expressão, e que estará sempre ao lado do crucifixo, em frente ao leito de Chiara e Enrico, dando-lhe esperança e dizendo que falta pouco. Chiara está realmente sobre a cruz. Nos meses de maio, suas dores são as do Calvário, e ela vive na fé agarrando-se a Jesus com todas as suas forças. Sente dores no olho. Ao voltar de Medjugorje, tinha começado uma radioterapia sintomática para atenuar o sofrimento. O tratamento reduziu a intensidade da dor, ainda que não a tenha conseguido eliminar nem resolver a visão dupla. Também sente dores na boca, a tal ponto que tem dificuldade em abri-la, devido à metástase do pescoço. Engole os medicamentos com a ajuda de um pão embebido em água. Além disso, tem dores torácicas muito fortes. Nas costas, no alto e embaixo, ela se sente transfixada a cada acesso de tosse. Em consequência do tumor, as pleuras, que normalmente se socorrem mutuamente, tendem a incrustar-se uma na outra e depois a se rasgar. Finalmente, sua tosse é provocada pelo tumor dos brônquios, e quando os acessos de tosse vêm em série, provocam-lhe também os vômitos. Depois, a sensação de náusea é permanente devido à terapia com morfina, que se procura dosar de modo a manter baixo o nível das dores e, ao mesmo tempo, não induzir o vômito. Como se não bastasse, a falta de ar e a prostração aumentam sempre mais, e quase todo dia brota-lhe um novo nódulo no corpo, ali onde sentira nova dor no dia anterior. Chiara diz: Olha só o dragãozinho. Não existe desarmonia entre Chiara e seu corpo. Ela sofre sim, mas o corpo lhe pertence, e por isso não o rejeita. Para ela existe apenas o momento presente, como deveria ser para todos aqueles que dizem seguir Jesus. Chiara obedece a cada dia, não existe amanhã nem ontem, somente hoje. Embora suas forças sejam poucas, vive ao máximo a caridade. Uma vez durante a missa percebe que a avó, que teve um AVC há algum tempo, ficou com um pé fora da cadeira de rodas devido a um tremor. Ninguém havia percebido, exceto ela, que, mesmo com dores, levanta-se e o repõe em seu lugar. Além disso,
prepara um pacote para presentear Gaia, sua amiga doente terminal, com quem compartilhou a cruz. No interior do embrulho há uma camisola, e sobre ela mandou escrever: "Há de passa", anotada. Esta noite há de passar, é a tradução. É apenas amando que se tem algo plenamente. Da única maneira que se pode ter plenamente algo, isso é no Senhor. Enquanto Kiara se consome e perde as forças paulatinamente, resplandece nela mais luminosa outra vida. E o espírito de Kiara se torna cada vez mais forte. Também o coração de Henrico está preparado, a tal ponto que chega a pensar: se minha mulher está caminhando para quem a ama mais do que eu, por que deveria eu estar descontente? Kiara, por sua vez, pergunta-lhe o que é mais tocante: uma mulher curada de um tumor ou um pai feliz com um filho sem a mãe? Nesse período, conversávamos longamente com Henrico ao telefone, em meio a lágrimas, beleza e algumas gargalhadas. Nas aventuras de Kiara com a morfina, por exemplo, era ela quem contava sobre os flamingos cor-de-rosa que enxergava à sua volta depois de ter tomado o analgésico. Voltamos a visitá-la. Seus movimentos estavam um pouco mais lentos, devido aos medicamentos. Ela nos falava de suas preocupações com Francisco. Ainda que a vida com sua família de origem se tornasse mais prática e, em certos pontos, mais fácil, na casa ocorreram e continuavam a ocorrer tensões. Não era fácil controlar todos naquela fase. Você sabe o quanto Francisco tem necessidade de uma rotina. Henrico é o pai, e ele será o único a estabelecer o ritmo, como é justo que seja. Ela estava inteiramente decidida e plenamente lúcida. Nesses meses, Ângelo sempre esteve presente. Como médico, não é fácil estar junto dessa paciente atípica, que não se lamenta e não quer atenções para si mesma. É difícil até mesmo determinar o seu limiar de dor. Para ele, que a assistia nessas horas, Kiara recordava o personagem bíblico Urias, general hitita, marido de Betsabé, que permanece fiel ao seu exército mesmo durante a bebedeira. Do mesmo modo, Kiara se mantinha firme. Ao esmagá-la, o sofrimento devia mostrar como realmente ela era feita. Assim, Kiara poderia ter se mostrado desesperada, mas ao contrário, mostrava-se firme. Triturada pelo moinho, deu o melhor de si. Contava-nos que, apesar da enfermidade, procurava estar bonita para Henrico, atenta para não se descuidar, zelando pelas roupas e pela sua aparência. Estavam mais apaixonados que nunca. Kiara nos falava que tínhamos razão quando dizíamos antes de nos casarmos que, ao colocar o matrimônio em primeiro lugar, tudo fica em ordem, e que era exatamente aquilo que estava experimentando. Aqueles dias que passavam juntos eram belíssimos para eles e diziam sentir-se de férias. Certa manhã, Padre Vito celebrou a missa e estavam conosco algumas freiras franciscanas de Adorato, que sempre estiveram ao lado de Chiara desde o namoro. Havia sido da casa delas em Assis que ela saíra vestida de noiva no dia do casamento. Era bonito se reencontrarem todos ali. Na partilha após o evangelho, Chiara disse: "Às vezes parece-me que devo recordar a Deus que eu também tenho limites. Ele me empurra sempre mais para frente. Quando eu lhe digo isso, ele me diz que, a seu modo de ver, posso fazê-lo. Mas se agora não me sinto capaz, posso esperar e fazê-lo daqui a pouco." Era muito bonito vê-la cantar e tocar para o seu senhor. Um dia, enquanto tomávamos sorvete, Kiara aproveitou a ocasião para brincar e provocar Cristiana, e começou a lhe dizer: "Não faça tantas perguntas. Pegue o que tiver e pronto. Você viu o vermelho? Pensou que fosse morango e não o pegou. Se você tivesse confiado, agora estaria provando a melancia, o sabor que mais lhe agrada. A coisa funciona assim. Pegue o que lhe é dado sem inventar histórias, e depois terá às suas mãos aquilo que lhe agrada." Ela não perdia a oportunidade de transfigurar as coisas do dia a dia. Kiara tem medo de três coisas: a dor, o vômito e o purgatório. Ela nunca diz eu vou para o paraíso, até porque tem medo de passar primeiro pelo purgatório. Voa alto, mas está consciente de seus pecados e de que o céu está acima dela. Já nos meses anteriores, ela estava inquieta e confidenciava a Cristiana que talvez não tivesse feito, até então, um bom exame de consciência. Esperava na misericórdia de Deus, mas nada lhe garantia que estivesse preparada. Contava-lhe que, com frequência, quando ia confessar-se, os sacerdotes mandavam-na de volta para casa apenas com uma bênção,
porque não encontravam pecados pelos quais necessitava de absolvição. Para ela, isso era um grande desprazer. Não estava de acordo e pensava que não se explicara bem. Somente o padre Vito, dizia ela, a conhecia bem e conseguia acompanhá-la em uma boa confissão. Em 9 de junho, é a missa de Corpus Christi. O evangelho é aquele em que os apóstolos recebem instruções para prepararem a Páscoa. Na cabana estão muitas crianças. Elas fazem muito barulho, e nas condições de Chiara, isso não é uma coisa agradável. Porém, durante a oração dos fiéis, Chiara agradece por todas as crianças presentes e por suas vozes, porque, diz ela, elas nos mostram como somos parecidos quando fazemos nossos caprichos, querendo dizer a Deus o que ele deve fazer. Depois reza para poder confiar nas ordens do Senhor. Seguindo-as, jamais ficam decepcionados. Chiara transforma em louvor ao Pai a oportunidade de se lamentar. Apesar dos protestos do Frei, Chiara convence Padre Vito a partir na mesma noite para Cagliari, onde espera por ele e seu irmão com a família. Ela diz que esperará por ele. Na noite do dia 11, como fazia muitas vezes, Henrico nos chamou para nos informar sobre Chiara e sobre seu próprio estado. Disse que a mulher sofria e que desejavam passar um pouco de tempo junto de nós. Na manhã seguinte, 12 de junho, fomos até eles. Chiara ainda conseguia ficar sentada e estava feliz por nos ver. Naquelas horas, porém, começou a piorar cada vez mais e as forças lhe faltavam. Nesse momento, Henrico era admirável. Sofria muito, sentia-se impotente, mas dizia a Simone: amar não é possuir. O casamento consiste em ajudar o outro a ser feliz. É assim que nós estamos. Chegou o momento. Chiara pede para ver Daniela. A médica bem sabe que a amiga jamais a teria incomodado por pouca coisa. Desmarca todos os compromissos para aquele dia e corre até ela. Após um primeiro instante de alarme, a situação parece melhorar, mas na verdade vai piorando por etapas. Em alguns momentos se precipita para depois estabilizar-se, antes de precipitar de novo. O dia transcorreu serenamente e conversamos durante horas. Chiara fazia rir a todos, talvez como nunca. A morfina a deixava muito franca. Era a Chiara de sempre, apenas com menos filtros. Permanecemos ali para jantar com os outros amigos, pois ninguém julgava poder afastar-se, sem saber quanto tempo ainda haveria. Nesse dia, finalmente entregamos a Chiara a fábula para Francisco e as camisetas com a frase: Nascemos e jamais morreremos. Muitas vezes tínhamos passado a noite em claro para escrever, desenhar e revisar as provas do tipógrafo, mas agora estávamos ali, com a historinha e as camisetas. Depois de tanto medo de não conseguir terminar a tempo, era como uma oração atendida. Depois do jantar, Henrico se afastou para tentar ler a fábula, mas não conseguiu, pois chorava demais e nos chamou para que lêssemos para ele. Estávamos em volta do leito de Chiara com Henrico. Simone realçava cada palavra. Foi como cantar magnificar, por tudo o que havíamos partilhado e por aquilo que o Senhor realizara. Nós nos abraçamos bem firmes. Cristiana contava que, enquanto a escrevíamos, tínhamos muito medo de dizer banalidades e transmiti-las a Francisco. Chiara nos disse que assim estavam muito bem, e depois acrescentou outras coisas belíssimas. Jamais esqueceremos o seu sorriso ao ouvir, recordar todas as maravilhas que o Senhor havia realizado. Ela estava muito cansada e sofria muito, mas seu semblante nos apaziguava. Era como um pedaço do paraíso. De olhos fechados, confirmava, recordava. Os desenhos lhe agradavam. Henrico estava em lágrimas e se abraçava a ela. Lembrar de tudo o que o Senhor tinha feito na história dela preparava Chiara para o encontro e nos preparava para a despedida. Não podia haver melhor maneira. Muitas vezes nós nos tínhamos dito que nossa amizade consistia em acompanhar o Senhor de modo profundo e simples. Aquela noite levou à plenitude a nossa amizade, mesmo que no dia seguinte ainda fôssemos nos ver. Foi aquela ocasião para nos dizer: eu amo vocês. A piora é visível. Chiara está próxima da meta e mede e pede para viver Padre Vito nessa mesma noite. O Frei está em Cagliari há 3 dias. Chiara pergunta quando ele chegará, pois deseja que ele esteja ao seu lado. Apesar da dificuldade de conseguir um voo em tão curto prazo, após vários telefonemas e dificuldades, Padre Vito consegue comprar uma passagem
Diretamente no aeroporto, depois do meio-dia, parte novamente para Roma. O avião pousa em Ciampino às 23 horas. Durante a viagem, ele se pergunta se terá chegado de fato a hora de partir de Chiara, se estaria apenas esperando sua bênção. Quando chega a Piana della Carlotta, na casa de campo, cerca de 1 hora mais tarde, ele encontra, além de Daniela, o outro médico Ângelo, que, nesse meio tempo, chegara com outros amigos, todos avisados da situação. De fato, em poucas horas, Chiara entraria em agonia. Quando o padre Vito entra no quarto de Chiara, é para ela um momento fortíssimo. É tal a emoção por se encontrar à sua frente, que por alguns segundos permanece muda e admirada. Num silêncio total, os poucos segundos parecem minutos, e todos se olham. Chiara havia esperado por esse momento o dia inteiro, e a emoção é muito grande. Ao mesmo tempo, porém, devem suportar as náuseas provocadas pelos medicamentos e pela tosse. Cercada por almofadas estendida em uma cama hospitalar que chegara naquela tarde. Ela respira com dificuldade, mas procura pôr em prática o procedimento que lhe ensinaram para não vomitar. Ela havia repetido várias vezes durante o dia que o padre Vito era o único que poderia tirar-lhe o medo da dor. Não se tratava tanto da dor física em si, quanto daquilo que a dor poderia levá-la a pensar. Ela não quer duvidar de novo da bondade do Pai, não quer perder de novo o seu Senhor, e não quer que a dor impeça de dizer o que deve dizer. Viu, Chiara? Eu voltei, diz-lhe Padre Vito. Ao lado dela está Henrico, que assiste à cena com um olhar terno, banhado de lágrimas. Vito a tranquiliza, dizendo que também ela, como Jesus, conseguirá pronunciar suas 7 palavras. Também ela terá toda a força para dizer o que deve dizer e levar ao término a sua missão. Também ela conseguirá dizer aos seus amados: amo vocês. Chiara recupera a palavra e brinca, sempre comedida e controlada nas emoções, diz agora tudo o que tem para dizer. Manifesta o afeto pelas pessoas que estão junto dela com palavras e abraços. Agradece a todos por seu papel nessa história. É tarde e ela está muito cansada, mas Padre Vito, a pedido dela mesma, prepara o necessário para a missa. Henrico dirá que toda sua vida valia apenas para viver aquela missa. Ver Chiara assim apaixonada por Deus era maravilhoso. A celebração acontece no quarto em que ela dorme, um pequeno cômodo que se transforma em capelinha improvisada e esplêndida. Naquela liturgia noturna, realiza-se a oração que Chiara dirigiu ao pai em 4 de abril, apenas 2 meses antes, quando lhe disseram que a medicina não poderia fazer nada por ela. Voltou para casa junto ao marido e, ao ser acolhida, percebeu as expressões de dor e desconforto daqueles que lhe queriam bem. Não podia ser assim. Então Chiara pediu a Deus que mudasse o sofrimento em dança. No dia 12 de junho, em clima, ao mesmo tempo de pranto e festa, as pessoas que estão ao seu lado demonstram de fato a passagem da graça, que lhes transformou o rosto de funeral em semblantes luminosos de emoção. Chiara está feliz, bela, luminosa. Fala e ri com os presentes em uma atmosfera de extraordinária serenidade. O evangelho é o de Mateus, no episódio em que Jesus diz a seus discípulos: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, de 13 a 16. Chiara está muito mal, mas seu rosto diz que a dor foi de novo aliviada, como se alguém estivesse suportando o peso junto a ela. Está atenta a cada palavra e o tempo da homilia é um diálogo com ela. Padre Vitor lhe pergunta se é Jesus essa luz do mundo que é posta sobre o candelabro para não ficar oculta. Chiara concorda. Depois pergunta-lhe qual é o candelabro de Jesus e ela diz: o candelabro é a cruz. E então conta, Padre Vito, eu lhe disse: Chiara, você é luminosa, porque está sobre o candelabro de Jesus. E ela, que talvez antes se esquivasse, nesse momento deu um sorriso maravilhoso e confirmou: sim, é assim mesmo. A expressão de Chiara diz: eu consegui. Nesse momento tudo se completa. Chiara participa da mais profunda intimidade com o Pai. Tornou-se amiga de Deus. Com seus sofrimentos participa da cruz de Jesus. Como Lázaro, ela entra na vida nova. É o dia 13 de junho e Chiara está morrendo. Passou toda a noite conversando com a irmã Elisa, exatamente como aconteceu somente uma vez antes dessa noite, na véspera do casamento.
Nas horas que passaram juntas, Chiara contou para Elisa sua admiração e sua emoção pelo amor que Enrico ainda demonstrava por ela, e como lhe dizia que ela era linda, ainda que naquele sofrimento ela não se visse bem assim. Enrico repetia seguidamente: Como você é linda, meu amor. Para Elisa, Chiara diz: Sabia que Enrico me ama de verdade? O olhar de ternura e de afeição de seu esposo, em uma situação tão delicada, devolve-lhe todo o amor e a acolhida do esposo que ela está esperando tão ardentemente, aquele esposo que ama também os estigmas nela impressos pelo dom da vida. Também Chiara tem algo a dizer para Henrico. Aquilo que me desagrada, deixar mais que tu és tu, Henrico. E talvez isso seja difícil de entender para as mães, porque se tende a amar mais o filho que o marido. Agora falta pouco. Pela manhã, Kiara recebe oxigênio pelo aparelho. Nesses instantes, enquanto ela está na cadeira de rodas e apaixonada, fita Jesus presente no sacrário. Henrico encontra coragem para lhe fazer uma pergunta que traz em seu íntimo há algum tempo. Pensa na frase de Jesus que diz: O meu jugo é suave e o meu peso é leve. Kiara pergunta-lhe: Mas é realmente suave esse jugo, essa cruz, como diz Jesus? E Chiara, sorrindo, com um fio de voz, desviando seu olhar do sacrário para o marido, responde-lhe: Sim, Henrico, é muito suave. Realmente Jesus não os enganou. O caminho é exatamente este. Henrico envia uma mensagem aos amigos. As lâmpadas estão acesas, esperando pelo esposo. É Roberto, o pai de Chiara, quem pouco depois avisa aos médicos. Está vestido com trajes de gala. Exatamente nesse dia ele deveria fazer seu discurso antes de deixar a associação da qual é presidente. Mas permanece aqui, junto à sua filha. Chiara respira com dificuldade. Henrico e Ângela a levantam da cadeira de rodas para colocá-la na cama. Passam com cuidado entre a cama e a cadeira o cilindro de oxigênio ao qual Chiara está ligada. Sentindo que a seguram, ela começa a dizer: Mamãe, eu amo você, amo todos vocês, papai, eu amo você, Elia, eu amo você. Eu estou falando com vocês, hein? Estou falando com vocês. Amo a todos. E diz a mesma coisa aos outros amigos presentes. Nesse instante, Maria Anselma, sua mãe, se aproxima de Chiara e, voltando-se para o sacrário aos pés da cama, roga a Jesus que faça finalmente o milagre da cura física que está esperando tão ardentemente. Chiara a escuta, sorri e balança a cabeça como se dissesse: Mas ainda não entendeu, mamãe? Pouco depois, Elisa se aproxima delas. Mamãe, ainda não se despediu dela? Já lhe disse que pode partir? Já lhe disse que pode partir? Chiara esperou que todos estivessem prontos para vê-la partir. Esperou até o último momento. Continuou a amar a todos, deixando-se amar por cada um. Também Maria Anselma se rende. Começa a agonia e Chiara já não falará mais. Na cama, Chiara usa de todas as forças que lhe restaram. Henrico, Elisa e Maria Anselma começam a cantar. Depois tentam rezar o rosário, mas Chiara balança a cabeça, porque sempre se cansa ao usar as frases prontas. Então Padre Vito se põe perto dela e começa a recitar os salmos das subidas, aqueles que os peregrinos rezam ao se aproximar de Jerusalém. Ouvi-los agora junto de Chiara, que está morrendo, torna-os atuais, revelando o seu verdadeiro sentido. Padre Vito os lê, um após o outro, e os presentes podem testemunhar como a atenção de Chiara foi presa pelas palavras pronunciadas. Dão-lhe coragem. Enquanto isso, informados da situação, amigos e parentes chegam a piano della Carlotta. Quando Chiara adormece, ajudada pelo último medicamento que é possível dar-lhe, respira ainda com dificuldade. Só se pode esperar e rezar. Por volta de 11h30 da manhã, sua respiração se altera e começa a fazer pausas. Henrico está próximo dela, segura sua mão nesses últimos minutos, acompanhando-a até o fim e sussurra para ela: Em paz eu me deito. E logo adormeço. Só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Sua alma se dissolve na carne como o sal, que dá sabor.
Kiara morre em seu quarto, às 12 horas, sem medo de morrer. Tem 28 anos. Esperou que todos estivessem prontos para aceitar sua partida, prontos para deixá-la ir. Na sala ao lado, cheia de gente, todos choram comovidos, sem desespero. Próximo de sua mulher, Henrico pega o violão e começa a cantar. Ao seu lado estão seus pais, os pais de Kiara e a irmã. Kiara é vestida com um vestido de noiva. Seu corpo martirizado é luminoso. Em seu semblante aparece um sorriso. Seu marido escreveu para ela estas palavras: Subimos juntos esta colina. Tínhamos prometido a ele que nos amaríamos por todos os nossos dias. Esperávamos vê-lo chegar de longe, sempre com as lanternas acesas, dia e noite. Sonhávamos vê-lo juntos, mas ele queria mais para nós. Como a primavera chegou em silêncio, sob nossos pés, fez nascerem flores. Deve ter nos acompanhado. Sozinhos, não o poderíamos fazer. Seu perfume era a paz das flores, inesquecível. Aquela eternidade nos teus olhos. Já os tinha encontrado, mas não podia acreditar nos seus olhos, nos teus e naquela paz. Só ele é a paz. Eu o reconheci pelo amor. Assim os meus olhos ainda fixos nos seus, para não te perder e não ter medo, e nossos corações apaixonados sobre a cruz, a maravilha da primavera. Quantas vezes olhei para ti, mas somente agora tua beleza me foi revelada. Tu és a flor mais bela e eu a abelha mais feliz. Eu já o tinha intuído. Ele o sabia desde sempre. Que milagre é a vida, meu amor. Sempre com as mãos vazias diante dele, por toda a eternidade, sempre assim, sempre tão generoso conosco. Nele está a vida e em ti eu o vivi. Ele me escolheu dentre mil para te acompanhar. Deu-me a coragem de me despedir de ti. Pensei que a alegria tivesse acabado, mas depois Francesco me lembrou dela. Ele é a fidelidade de Deus. É o amor que não decepciona, é a loucura da cruz do amor, simplesmente doada. Dizia: Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Mas só agora percebo o seu sentido. Só Deus pode amar assim. Sozinho não teríamos conseguido. Nós somos a maravilha da primavera que dá vida ao inverno, sabendo que morrerá feliz, porque morrendo vencerá a morte. Amo-te como a primavera ama o inverno. Com doçura e no silêncio, derreteste a neve, para maravilhar ainda mais os incrédulos, quando no verão voltar ainda uma vez, mas desta vez para sempre juntos. Os dias que se seguem são muito bonitos. O corpo de Chiara é depositado no caixão aberto, posto no amplo salão que tantas vezes acolhera a oração do rosário e que agora se tornou uma esplêndida capela. Vestida de noiva, com um rosário e um ramalhete de lavanda nas mãos, Chiara está no centro de todas as orações e celebrações. Seu rosto foi ungido com mirra e o perfume acolhe a todos que entram. Sentimos-nos como no Tabor perto de Jesus, tão presente e vivo, não desejaríamos ir embora, mas fincar 3 tendas e ali permanecer. O vai e vem é permanente. Grande número de pessoas vem despedir-se de Kiara. Todos, desde os pais até os conhecidos, compartilham as experiências vivenciadas junto aos Petrilo. O funeral foi celebrado em 16 de junho, na igreja de Santa Francisca Romana. É o dia do Coração Imaculado de Maria, um belo sinal para Chiara, que teve com a Virgem uma relação especial. Foi a consagração diária à sua mãe que lhe purificou o coração, libertando-o de tudo que manchava. Concelebram mais de 20 sacerdotes. A igreja está superlotada, o que é um sinal apaixonante, inesperado, suavíssimo. É uma verdadeira consolação para os pais de Chiara, que nas últimas semanas viram sua casa tornar-se lugar de peregrinação. Também está presente o cardeal Valini, o vigário-geral de Sua Santidade para a Diocese de Roma. Ele se encontra com Chiara e Enrico algumas semanas antes da audiência do Papa. Também estava ali com eles o amigo Gigi, que organizara o encontro, procurando evitar qualquer incômodo. Naquele dia, o cardeal se afeiçoara a eles. Foram belíssimas as suas palavras no funeral. Definiu Chiara como uma segunda Gianna Beretta Molla e disse que a vida é como um bordado
que nós vemos pelo avesso, o lado desordenado e cheio de fiapos. De tempos em tempos, porém, a fé nos permite ver uma ourela do lado direito. No fim, concluiu, isso que Deus preparou através dela é algo que não podemos perder. Henrique está profundamente feliz. Não é uma alegria que elimina a dor e as lágrimas, mas que as inclui. É uma consolação sem igual saber que Chiara leva uma parte dele para Jesus, o esposo de ambos, aquele por quem esperaram com as lâmpadas acesas, e por amor de quem é possível aceitar subir a cruz. Não creio que exista para nós um milagre maior que a paz na hora da morte. Para mim, esta é a pérola preciosa que vale mais que tudo o que existe, diz Henrico. O altar está cheio das plantinhas que sua mulher lhe pedira para comprar. Ela não queria que as pessoas levassem flores ao seu funeral. Antes queria que voltassem para casa com um sinal que lhes pudesse recordar alguma coisa fundamental, que a vida existe fora de nós e se chama Jesus. Para o primeiro aniversário de Francesco, pensando em um presente que pudesse durar para sempre, Chiara teve a ideia de escrever-lhe uma carta. Essa carta é o seu testamento. Eila. Caríssimo Franci, hoje você completa um ano e nos perguntávamos com o que poderíamos presenteá-lo que durasse através dos anos, e assim decidimos escrever uma carta para você. Você foi um grande dom em nossa vida, porque nos ajudou a olhar para além dos nossos limites humanos. Quando os médicos queriam pôr medo em nós, a sua vida tão frágil nos dava força para ir em frente. Por aquele pouco que compreendi nestes anos, posso apenas dizer-lhe que o amor é o centro de nossa vida. Porque nascemos de um ato de amor, vivemos para amar e sermos amados, e morreremos para conhecer o verdadeiro amor de Deus. O objetivo de nossa vida é amar e estarmos sempre prontos a aprender a amar os outros, como só Deus pode ensiná-lo. O amor te consome, mas é bonito morrer consumido exatamente como uma vela que se extingue apenas quando atingiu seu objetivo. Tudo o que fizer terá sentido se olhar para isso em função da vida eterna. Se estiver amando verdadeiramente, perceberá o fato de que nada lhe pertence de verdade, porque tudo é um dom. Como diz São Francisco, o contrário do amor é a posse. Nós amamos os teus irmãos, Maria e David, e amamos você, sabendo que não eram nossos, que não existiriam para nós, e assim deve ser tudo na vida. Tudo o que tem não lhe pertence jamais, porque é um dom que Deus faz para que você possa fazê-lo frutificar. Não desanime nunca, meu filho. Deus jamais toma coisa alguma, e se toma é porque deseja dar-lhe muito mais. Graças a Maria e David, nós nos apaixonamos ainda mais pela vida eterna e deixamos de ter medo da morte, pois Deus os tirou de nós para nos dar um coração maior e mais aberto para acolher a eternidade ainda nesta vida. Em Assis, eu me apaixonei pela alegria dos freis e das freiras que viviam acreditando na providência, e agora também eu tenho pedido ao Senhor a graça de crer nessa providência da qual eles me falavam, de crer nesse Pai que jamais deixa que lhe falte nada. Frei Vito nos ajudou a caminhar acreditando nessa promessa. Nós nos casamos sem nada, mas pondo Deus em primeiro lugar e crendo no amor que nos pedia esse grande passo. Nós jamais fomos decepcionados. Sempre tivemos uma casa e muito mais do que tínhamos necessidade. Você se chama Francesco exatamente porque São Francisco mudou a nossa vida e esperamos que ele possa ser um exemplo também para você. É bom ter exemplos de vida que nos lembrem que é possível almejar o máximo de felicidade, ainda aqui sobre essa terra, tendo Deus como guia. Sabemos que você é especial e que possui uma grande missão. O Senhor o quis desde sempre e lhe mostrará o caminho a seguir se você lhe abrir o coração. Confie, vale a pena. Mamãe Chiara e Papai Henrico.